No vídeo de hoje, nós vamos falar de um cara que, apesar do seu bigode ridículo, foi um grande filósofo. Ele foi considerado o pai da filosofia moderna e um divisor de águas na história da filosofia. E o mais importante de tudo, pessoal, ele cai muito nas provas de vocês, tanto do Enem quanto dos vestibulares. Então, fica um pouco mais comigo, porque depois da vinheta nós vamos conhecer um pouco do pensamento do francês René Descartes. O Descartes, ele foi um grande racionalista. E o que quer dizer isso, pessoal? Ele acreditava que o indivíduo, através da sua racionalidade, através da sua razão, poderia ter conhecimento do mundo. E, pessoal, ele tinha que se valer apenas da sua razão, porque, segundo Descartes, os sentidos nos enganam. Nós temos a capacidade, através do puro intelecto, através da pura racionalidade, de conhecer todo o universo que nos rodeia. De uma família burguesa muito rica, o Descartes recebeu a melhor educação que alguém poderia receber na Europa daquele tempo. E isso foi tanto bom quanto ruim. Vamos entender aqui por quê. Pessoal, o Descartes recebeu sua formação no início do século XVII, lá na França, um país extremamente católico em que a educação ficava a cargo de quem? Da igreja. Por isso que o Descartes recebe uma formação escolástica. E dentro dessa tradição escolástica nós temos dois grandes nomes, que são São Tomás de Aquino e o Aristóteles. E dizer que esses caras estavam errados era a mesma coisa de pedir para sair, era a mesma coisa de pedir para ir para a fogueira. Olha aqui onde é que o tempo que o Descartes está. Ele é contemporâneo de quem? Do Galileu. O Galileu lá na Itália estava dizendo que eles estavam errados, o São Tomás de Aquino e o Aristóteles. E por isso o pessoal estava querendo matar o Galileu, estava querendo botar ele na fogueira. E o Descartes, ele recebe essa educação escolástica, esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão de mundo. Só que ele se forma e aí ele vai para o mundo prático, né, que a gente chama. A escola que deveria formá-lo para o mundo, para a realidade, aí, para o mundo prático, para a vida, quando ele se depara lá com a vida, com a realidade, ele vê que tudo aquilo que ele aprendeu no colégio não serve para porra nenhuma. E aí ele percebe que a ciência tem um determinado progresso fora do colégio, fora das universidades. Porque lá nas universidades, só o que os caras faziam nas universidades e nos colégios, só o que os caras faziam era discutir e não acabava nunca essa discussão. E o Descartes percebe que a filosofia nessa época ela tem verdades contestáveis. Não existia uma verdade incontestável, uma certeza absoluta, universal, que servia para todos os tempos, para todos os lugares, indefinidamente. O Descartes percebe que existe a filosofia com a sua discussão sem fim e fora da filosofia, fora dos muros dos colégios, fora dos muros das universidades, existia a ciência que estava começando a ter um determinado progresso. Aqui, o Descartes percebe que ele tem que contestar toda essa formação escolástica que ele recebe e tentar unificar o conhecimento. Porque para o Descartes, o conhecimento é um só. Deveria haver, de acordo com o entendimento dele, um sistema de conhecimento em que, a partir de princípios, nós pudéssemos derivar todo o conhecimento seguinte. E é exatamente isso que ele tenta fazer. E ele coloca até essa sua intenção, esse seu sistema, dentro de uma alegoria, que ele vai dizer que é a árvore do conhecimento, em que, primeiro, nós temos a metafísica, que a metafísica vai nos dizer quais são os primeiros princípios que vão nortear a construção de todo o edifício do conhecimento. Depois da metafísica, nós temos a física e aí nós vamos ter os frutos dessa árvore que são a mecânica, a medicina e a moral. Pessoal, a física, estando aqui no tronco da árvore, dando fundamentação para as outras ciências, a gente pode perceber que a filosofia do Descartes é uma filosofia mecanicista. O que eu quero dizer com isso? Para a filosofia do Descartes, para o modo de pensar do Descartes, o mundo ele é formado apenas de corpo e de movimento. As outras coisas a gente tem que deixar para lá. Esse negócio de essência, essas coisas assim, a gente vai deixar um pouco para lá. Por quê? Porque a gente tem que, seguindo os passos aqui da ciência,
progredir analisando apenas os corpos e o movimento dos corpos. E pessoal, a teologia ela não faz parte dessa árvore do conhecimento do Descartes porque ele queria separar ciência de religião. A filosofia e a ciência seguiriam um caminho diferente da religião. E com isso nós não teríamos mais aquela confusão, aquela discussão sem fim que era provocada justamente por causa da união entre filosofia e teologia. E quanto à matemática, que é um conhecimento importantíssimo para a gente entender o funcionamento do mundo, do universo, por que ela não está aqui na árvore do conhecimento do Descartes? Logo Descartes, que era um grande matemático, tanto é que vocês estudam aí o plano cartesiano, que foi desenvolvido por ele, Cartésios, que é o nome dele em latim, daí a gente tem o plano cartesiano, a geometria analítica também, que foi muito desenvolvida pelo Descartes. Por que é que a matemática não está aqui na árvore do conhecimento? Porque ele tinha o mesmo entendimento do Galileu com relação à matemática. O que o Galileu dizia? O universo está escrito em linguagem matemática. E para ele, como para o Descartes, entender a matemática é entender o funcionamento do universo. É a matemática que vai nos dar verdades incontestáveis. E a matemática ela vai ser o fundamento das ciências particulares aqui para o Descartes. Porque se a matemática é o fundamento das ciências particulares e a matemática traz verdades incontestáveis, essas ciências particulares vão estar aí fundadas em verdades incontestáveis, diferentemente das verdades trazidas lá pela filosofia escolástica. E aqui, ó, a física, a mecânica, a medicina e a moral vão trazer verdades incontestáveis e fazer parte de um sistema organizado, ordenado, que nos vai trazer clareza e um conhecimento certo e seguro. E uma das grandes obras do Descartes, em que ele apresenta o seu pensamento para a comunidade intelectual da Europa do seu tempo, é essa daqui, pessoal, ó, o Discurso do Método. É só esse livrinho aqui. Aqui, o Descartes nos mostra como pensar de forma certa e segura. Seguindo aqui a matemática, nós vamos ter um método que vai nos possibilitar chegar a ideias evidentes, claras e distintas. Essas ideias serão as verdades incontestáveis que serão o fundamento das ciências particulares. É nesse livrinho, pessoal, que o Descartes ele nos diz quais são as regras que nós devemos seguir para ter um conhecimento certo e seguro. Um conhecimento que deixe essa tradição de lado, esse conhecimento aqui que traz verdades contestáveis, para que a gente possa fundar um novo conhecimento, um conhecimento que vai nos trazer progresso e prosperidade. E a outra grande obra do Descartes é essa daqui, as Meditações Metafísicas. Dá para ver direito aí, ó? As Meditações Metafísicas, em que o Descartes vai aprofundar mais ainda a questão do método, a questão do passo a passo, como é que a gente vai produzir, como é que a gente vai chegar às verdades que estão aqui, ó, no fundamento de tudo. Não é à toa que são as meditações metafísicas. E a metafísica é a base aqui de toda a árvore do conhecimento. É a raiz da árvore do conhecimento. Pessoal, aqui o Descartes ele vai colocar a dúvida metódica. O que é essa dúvida metódica? É duvidar de tudo aquilo que a gente já experienciou, de tudo aquilo que a gente conhece. O Descartes, ele quer fundar um novo conhecimento duvidando de tudo aquilo que a gente já tinha conhecimento. O que é que ele quer com isso? Ele quer fazer um filtro. Bom, eu tenho todas essas ideias aqui. Deixa eu pegar um pincel. Eu tenho todas essas ideias, tá? Que foi me fornecida pela tradição. E aí, com a dúvida metódica, eu faço um filtro que vai me permitir ver quais desses conhecimentos aqui são ideias claras, seguras, evidentes, distintas. Deu para entender, pessoal? A dúvida metódica é uma forma que eu tenho de filtrar tudo aquilo que me chega pela tradição e ver o que é que eu posso
absorver, o que é que eu posso ainda sustentar de tudo aquilo que me chega através da tradição. E essa dúvida metódica do Descartes, ela é tão radical, mas tão radical que ele vai duvidar de tudo. Ele vai duvidar do corpo dele, ele vai duvidar se ele existe, ele vai dizer, será que eu não estou sonhando? Será que eu aqui agora, de frente para essa lareira, não é só uma ilusão, não é só um sonho? Bom, eu posso duvidar de tudo isso, mas eu não posso duvidar da matemática, eu não posso duvidar da estrutura do universo, do conhecimento do universo. Bom, mas se existisse um gênio maligno, se existisse um Deus enganador que faz eu pensar que 1 mais 1 é igual a 2, quando na realidade 1 mais 1 é igual a 4. E se existisse esse gênio? E se toda a matemática fosse um erro, fosse uma enganação da nossa mente causada por esse gênio, que ele vai chamar de gênio maligno? Aí tá lascado, né? Pronto, fudeu com tudo, não dá para acreditar nos sentidos, porque os sentidos nos enganam, não dá para acreditar que eu existo agora, como ele coloca nas meditações metafísicas, não dá para acreditar que eu estou sentado aqui nessa poltrona, de frente para essa lareira, lendo este livro, não dá para acreditar nisso e não dá para acreditar também nas verdades da matemática. Então, duvidando de tudo, dá para me perceber que eu não posso acreditar em nada. Mas espera aí, se eu duvido, é porque eu estou pensando. E se eu penso, eu existo. Então, o Descartes, ele chega, pessoal, ao primeiro princípio de toda a árvore do conhecimento, do conhecimento sistemático que ele quer fundar, que é esse princípio do penso, logo existo. E que, pessoal, isso daqui não é a conclusão de um argumento silogístico feito de acordo lá com o que o Aristóteles nos ensina. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Isso daqui é uma intuição. Isso daqui é uma ideia que já está na minha mente. É uma ideia inata, ok? Se vocês verem aí alguma questão dizendo que eu penso, logo existo do Descartes, é resultado, é fruto de uma argumentação silogística. Não, é uma intuição que o Descartes tem. Esta é a primeira certeza do Descartes. Eu duvido de tudo, duvido até da matemática, mas eu não posso duvidar de que eu esteja duvidando. E se eu estou duvidando, eu estou pensando. E se eu penso, eu existo. Essa é a primeira certeza. E aqui, pessoal, reside a grande virada da filosofia feita pelo Descartes. O Descartes vai colocar o indivíduo no centro. A primeira certeza que a gente tem é que eu existo, o indivíduo, ele existe. E aí depois ele vai nas meditações metafísicas dizer quais são as outras verdades incontestáveis, como é que ele vai chegar ao conhecimento do mundo, como é que ele vai provar que o mundo existe, as outras coisas existem e por aí vai. Esse tipo de conhecimento vai estar lá no nosso extensivo de medicina, que está disponível para todo mundo, é só ir lá no nosso site. O link para o nosso site está aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você esteja assistindo, seja no YouTube ou seja no Facebook. Acesse o nosso site, vê lá o nosso extensivo, que ele está muito bacana. Nós fazemos uma análise muito boa do Descartes, como de toda a filosofia e de toda a sociologia que pode cair na sua prova, ok? E agora, nesse final de vídeo, você já sabe, eu já dei a minha contribuição para você e agora você dá a sua contribuição para esse canal clicando aqui em curtir, compartilhando ele com seus amigos, deixando os seus comentários aqui embaixo e se inscrevendo nele para que ele possa crescer cada dia mais e ajudar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!